Conta Mais. É isso aí. Veja só, a gente foi atrás de entrevistar os contadores. A gente entrevistou uma porrada de contadores e contadores como você no Brasil todo. E a gente percebeu que vocês estudam como um caralho. Vocês gostam de consumir conteúdo, porém, vocês consomem o que a gente chama de educação funcional, tá certo? Que eu achei extraordinário, né? E aí a Company Hero decidiu fazer uma série de podcasts que falam sobre coisas específicas, pontuais, importantes para você, sem mimimi, sem blá blá blá, direto ao ponto, sobre coisas que vão fazer diferença no seu dia a dia. Para você que é o chefe, para você que é a chefa, para a galera do seu escritório, para todo mundo. E hoje, o Sérgio tá aqui comigo, Sérgio da Comp9, e ele vai contar mais pra gente sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Só que é o seguinte, sobre um recorte super específico, que é como fazer para LGPD não morder a sua bunda no seu CNPJ. É isso aí, um assunto super importante, pouco explorado na internet, com esse enfoque específico, porque a gente tá aqui para agregar valor para você, contador, contadora. Sérgio, meu brother, seja bem-vindo ao Me Conta Mais. Muito obrigado, Malcir. É um prazer estar aqui com você. Tamo junto. Vamos e aí, lá. a gente quer saber o seguinte, eu queria que você me contasse mais, Sérgio, eu sei que é um assunto super ingrato, que é super complexo. É um dragão de 7 cabeças, né? E aí é o seguinte, primeiros passos para uma empresa de contabilidade se proteger em relação ao LGPD. Bom, Malcir, eu vou falar uma coisa bem prática aqui com você. A gente está trabalhando nesse assunto da LGPD já faz uns 5 anos, até antes um pouco da lei existir, porque tinham vários projetos, então a gente está acompanhando isso bem de perto, né? Um projeto de LGPD, a gente sempre fala que é um tripé, são 3 partes. Tem você olhar os processos, em geral, então processos, treinamentos, políticas, canal de comunicação, então tem vários assuntos. Você tem que um lado jurídico, que é olhar os seus instrumentos, os seus contratos, e tem o lado de TI. São 3 partes, tá? Então eu vou falar uma sequência que vai abranger tudo isso daqui. Tá? Eu vou passar cada um dos pontos, e depois, se você quiser, você vai me perguntando, a gente vai explorando um pouquinho mais cada um. Vou. Tá? Só uma coisa, produção, vamos botar na tela, por favor, esse tripé, super importante. E eu queria saber o seguinte, você que está nos assistindo, presta atenção, você tem que assistir esse vídeo. Não adianta só ouvir. Se você estiver ouvindo lavando louça, você vai parando e vai ouvindo. A gente vai fazer os apontamentos aqui. Por quê? Esse assunto é difícil. Sérgio é um especialista no espaço. E a gente não tem como, você não tem como aprender tudo que a gente vai te ensinar aqui se você não for linkando no seu visual também. Mas vai lá, Sérgio. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que trabalhar, eu diria que se você fizesse uma analogia, uma comparação com uma construção de uma casa, é você fazer o alicerce. Então, o alicerce de um projeto de proteção de dados é você entender os seus dados. Tá? Quando eu falo dados, são sempre dados de pessoas físicas. Os dados de pessoas jurídicas, eles não estão sujeitos à LGPD. Então, a parte de balanço, listas de preço, ficha cadastral de pessoa jurídica, certidões de pessoa jurídica, toda essa informação, elas não estão sujeitas à LGPD. O que está sujeito à LGPD são dados de pessoas físicas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o seu dado. Quando eu falo entender o dado, é o caminho do dado. Desde a hora que você captura aquele dado lá na ponta, até a hora que você processa, você eventualmente compartilha com alguém e, no fim, talvez você elimine esse dado porque você não precisa mais dele. Então, esse processo é fundamental. É você mapear, entender os seus processos e entender os seus dados. Essa é a primeira coisa. Muito bom. Depois que você fizer isso, aí vem a sequência das outras atividades. Segunda coisa que você tem que fazer, você tem que entender com quem você compartilha dado. Eu posso compartilhar dados com outras empresas, eu posso compartilhar dados com aplicativos. Hoje, muitas das plataformas para escritórios de contabilidade estão na nuvem. Então, no momento que eu uso uma plataforma dessa, eu estou compartilhando o dado com ele. Por que é importante eu entender com quem eu compartilho o dado? Porque existe uma corresponsabilidade. Se essa outra parte fizer um vazamento nos meus dados, eu vou ser responsabilizado junto com ele. Então, eu tenho que me proteger com relação a isso. A melhor forma de você se proteger com relação a terceiros são os contratos. Então, você tem que ter a adequação dos seus contratos com os seus parceiros. Aí que entra a segunda parte do tripé, que é a parte jurídica. Então, precisa de um advogado. Eu não sou advogado, na verdade, eu sou engenheiro, né? Por isso que a gente vai fazer uma visão muito pragmática aqui da LGPD.
E aí você tem que fazer essa adequação com os seus parceiros de negócio. E também você vai fazer uma adequação com os seus colaboradores. Por quê? Porque você tem dados deles, eles também são pessoas físicas, então você precisa fazer uma adequação de contratos. Esse é o segundo passo. Bom, continuando, outro passo. Depois que você fez esse levantamento, ele é um levantamento extenso, inclusive esse levantamento é uma obrigação legal. Você tem que gerar um relatório em cima desse levantamento. O terceiro passo é você contar para o mundo, para o universo, o que você faz com os dados das pessoas físicas. Isso chama-se política de privacidade. Então, vocês estão acostumados, vocês começam a usar a internet, vocês devem ter percebido já, que ultimamente qualquer site que você entra aparece lá embaixo, olha, política de privacidade, clique aqui, tal, tal. É isso. A política de privacidade, ela cumpre um negócio chamado princípio da transparência. Eu preciso dar transparência para todo mundo daquilo que eu faço. Aí o cara fala, mas eu tenho pouco dados de pessoa física. Sim, você sabe disso, talvez algumas pessoas saibam disso, mas o resto do mundo não sabe. Então, você tem que colocar isso numa política de privacidade, dizendo o que você faz com seus dados pessoais. Depois, quarto passo, uma coisa muito importante, é você dar a regra para a sua equipe do que eles podem fazer com os recursos de tecnologia que você tem. Aí já começa a entrar um pouco na perna do TI. Nessa hora, é muito importante você fazer o que chama-se uma política de segurança da informação, que basicamente vai contar o que pode e o que não pode fazer com os recursos de tecnologia que a empresa tem. Então você vai dizer, olha, você não pode abrir o computador para tentar consertar. Você tem que chamar o dono da empresa ou o técnico. Você não pode usar o seu e-mail pessoal para fazer coisas da empresa. E você não pode usar o e-mail da empresa para fazer coisas pessoais. Parece simples, parece óbvio, mas muitos problemas acontecem porque as pessoas não seguem essas regras. Principalmente esses ataques que você recebe e-mail com link perigoso, o pessoal chama isso de phishing, né, de pesca, né? A maioria das invasões que existem, que a gente vê na imprensa, vem disso. Alguém abriu um link que não devia ter aberto. Tá? Então você precisa colocar essas regras, todo mundo precisa ler e precisa seguir. Muito bem. Seguindo, você precisa treinar as pessoas. Então, você tem que montar alguma forma de treinar e treinar todo mundo, principalmente no escritório de contabilidade, todo mundo tem acesso ao sistema. Né? Seja em qualquer área do escritório contábil, mas todo mundo acaba tendo acesso. Então, precisa treinar o pessoal, especificamente, né? Sobre proteção de dados e um pouco sobre esses aspectos. Cuidado com os links, cuidado com essas correntes que o pessoal passa, ligação, muita gente se passando por área de segurança de banco, então tem que dar uma olhada nisso daí. Depois, você precisa estabelecer um canal de comunicação. Isso é uma coisa muito clara na LGPD. O que é esse canal de comunicação? O canal de comunicação, basicamente, é o seguinte. Você tem dados de pessoas físicas. E essas pessoas físicas, na lei, são chamadas de titulares de dados. Ou seja, titulares de dados somos todos nós. Nós somos os donos dos nossos dados. As empresas não são donas dos nossos dados. As empresas usam os nossos dados. E eu, como titular, eu tenho vários direitos. Um dos direitos que eu tenho é perguntar para qualquer empresa no Brasil o que ela faz com o meu dado. Muito bem. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso ter um canal de comunicação com essa empresa. Eu preciso ter um endereço de e-mail ou um formulário. Isso normalmente vai dentro daquela política de privacidade que eu falei. Então você estabelece esse canal de comunicação e as empresas são obrigadas a responder essas perguntas. Não pode cobrar para fazer isso e tem prazo. Então você tem prazo legal para cumprir. É bom que alguém olhe, né, esse endereço de e-mail para ver se realmente estão chegando mensagens sobre isso. E o sétimo passo, já estou pulando um pouquinho aqui, mas o sétimo passo é dar uma olhada no seu TI. Aí é uma coisa mais específica. Né? Tem várias coisas importantes na área de TI que tem que ser olhadas. Para garantir que realmente os seus sistemas estão os acessos, os backups. Então, tem vários aspectos aí que precisa dar uma olhada. Normalmente precisa ter uma empresa especializada, então ver se o antivírus, ver firewall, se está atualizado, se o equipamento está usando licenças regulares em vez de usar licenças piratas, esse tipo de coisa. Então, assim, num apanhado rápido, são esses 7 pontos aqui que todas as empresas deveriam seguir. Claro, uma empresa que tiver uma estrutura muito grande, uma coisa muito sofisticada, provavelmente ela vai ter mais passos ainda, porque tem outros aspectos que têm que ser abordados. Mas olhando para os escritórios de contabilidade, que eu acho que a grande maioria são microempresas, esses 7 passos são mais do que suficientes para você estar muito à frente da sua concorrência.
Assim, é como eu disse ali no começo do podcast, né? É um dragão de 7 cabeças, né? Um negócio, assim, é um escopo enorme. Inclusive, eu queria até ouvir de você. Vai aparecer na minha tela o meu Instagram. E eu queria saber o seguinte, tá? De você do outro lado. O quanto você tá adequado ao LGPD? Eu gostaria de saber, tá? Porque eu vou dar um chute, Sérgio, que a maior parte das empresas de contabilidade tão longe de estarem adequadas ao LGPD. Tô certo ou tô errado? Olha, a nossa estimativa é que menos de 20% das empresas no Brasil estejam adequadas ao LGPD. E a gente, de vez em quando, eu tenho grupos de empresários, nós nos juntamos, e eu faço uma amostragem rápida, né, nesses grupos e dá mais ou menos isso também. Então, isso eu li em pesquisas, em revistas técnicas, mas quando eu faço na prática, eu junto um grupo, tem que ser um grupo maiorzinho, né, umas 30 pessoas, aí você vai batendo com cada uma, dá mais ou menos isso, uns 20%. Assim, a lei tá funcionando desde o ano passado, né? E, e assim, 2% de multa por infração, correto? Na verdade, a lei ela foi promulgada há 5 anos atrás e ela tem validade há 3 anos. Esse é o esquema. O que acontece? A LGPD ela tem 3 áreas de impacto. Uma das áreas é um regulador chamado ANPD. A ANPD seria mais ou menos assim, como se fosse um banco central. Tá? É um banco central nessa área de proteção de dados. Eles têm a função de fiscalizar, de punir, se for o caso, e também de regulamentar. Então, eles estão detalhando, tem muita coisa na lei para detalhar. Esse órgão ele consegue aplicar sanções, mas são sanções chamadas administrativas. Uma delas é essa multa que você falou. É uma multa de 2% ou até 2% do faturamento do ano anterior, com um limite de 50 milhões de reais. Então, é até 50 milhões de reais. Foi agora em abril desse ano, março, abril, foi publicado um documento que é chamada dosimetria. Parece coisa de remédio, mas não é. Dosimetria é a regra. Como é que calcula essa multa? Então, está dizendo, se for uma infração leve, 0,5% do faturamento. Se for uma infração média, 1%. Se for grave, é 2%. E assim por diante. Então, existe uma regrinha hoje de como é que se aplicam essas multas. E esse é uma das sanções. Esse órgão pode pedir, por exemplo, pode dar uma advertência simples, ou ele pode pedir para você parar de usar o dado. Ou ele pode pedir para você apagar a base de dados. Não importa que você tenha essa base há 15 anos. Se ele entendeu que aquela base é ilegal, ele pode pedir para você apagar. Esse é um dos lados onde você pode ter sanções. Depois você tem o Ministério Público, que é o defensor da lei. Então, o Ministério Público ele entra com ações diretamente, aí é judicial, ele já entra com uma ação contra a empresa. Então, tem várias aí no mercado. Inclusive coisas recentes que saíram aí, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no mês de julho, multou o Facebook em 20 milhões de reais. Tá? Então foi uma ação judicial, nem passou pelo NPD. E, junto com o Ministério Público, tem o PROCON. Por que o PROCON se envolve com isso? Porque o PROCON entende que assuntos de proteção de dados também são assuntos de defesa do consumidor. Então, eles invocam o Código de Defesa do Consumidor nesse caso. E eles também têm aplicado algumas multas. Esse é o segundo lugar. O terceiro é a pessoa física, aquela que se sente prejudicada. E ela pode entrar com uma ação, mas aí não é multa, é indenização. Aqui no Brasil, as indenizações normalmente são baixas. Nós estamos falando aí de 5, 7, 10 mil reais. Mas já existem centenas de ações no mercado. E em alguns casos, até valores mais altos, 50 a 100 mil reais. Então, tem muita coisa que pode girar em torno aí do contador. Ou seja, como eu falo sempre, né, o tiro pode vir de vários lados. Boa, 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 boa. Então, assim, eu vou agora para um momento de contextualizar isso um pouco mais. A gente falou de uma forma geral, né, sobre a lei e tal, o tiro, da onde vem, aquela coisa toda, se você morreu, não morreu na história. E aí, esse negócio é o seguinte, pensa comigo assim, ó, o dado de pessoa física. Da onde vem o dado de pessoa física? Sérgio, eu vou pedir para você dar uns exemplos, a galera vai botar aqui na tela. Então, sei lá, CNH de um funcionário. Isso. Então, os dados de pessoas físicas, eles são basicamente separados em 2 grupos. O primeiro grupo são chamados dados pessoais. O que é o dado pessoal? O dado pessoal, ele é aquele dado cadastral. É o dado normal quando você preenche uma ficha. Então, vai lá o nome, o endereço, o telefone, e-mail, o CPF, esse monte de números de documento que a gente tem. Isso é dado pessoal. E tem um outro grupo que é chamado dado sensível. É dado de pessoa física também, mas é dado sensível. Aí entram outras coisas. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui.
tudo que é dado de saúde, dado médico, biometria, aquele negócio que você põe o dedo lá, hoje faz muito reconhecimento facial, isso é biometria. Dados genéticos, orientação sexual, atividade sexual, etnia, raça, então tem vários aí, uma lista, que são chamados dados sensíveis. Qual é a diferença entre os dois? Os dois são dados de pessoas físicas. Os dois têm que ser protegidos, os dois têm que ser guardados. Mas o dado sensível, ele, se for vazado, vai trazer uma consequência muito pior para o dono do dado. Então, ele pode receber uma chantagem, um golpe, discriminação, preconceito, assim por diante. Então, o que acontece com o dado sensível? Ele tem que ser mais cuidado. Então, você tem que pôr mais restrição para quem pode acessar esse dado. E ele tem que ser mais protegido. Então, dependendo do tipo de atividade, por exemplo, no hospital, que tem todos os prontuários médicos, né? Aí a recomendação já é até para tentar criptografar esses dados, para que se alguém acessar não vai conseguir ver o que está lá dentro. Boa, boa. Então, beleza, a gente elencou esses dois grupos de dados, aquela coisa toda, beleza. Mas vamos pensar assim, no dia a dia do contador, né? Amigo contador, você vai receber hoje em dia, já não existe a figura do motoboy, você vai receber esses dados normalmente por WhatsApp e e-mail, né, Sérgio? Exatamente. É o mais comum que a gente vê hoje em dia. E na atual estágio de tecnologia, já está defasado. Já não devia ser mais assim. Existem ferramentas, tem vários escritórios de contabilidade que já adotaram outras ferramentas. Por que acontece? O e-mail, o risco que você tem é de você mandar um e-mail para a empresa errada. Você vai lá no Outlook, você começa a preencher, ele já preenche para você manda para a pessoa errada. Ou na hora de você anexar o arquivo. Então, eu estou mandando a folha de pagamento para uma empresa. Aí eu anexo o arquivo errado, porque o número é parecido lá do número do cliente, eu anexo e mando a folha para o cliente errado. Então, na hora que eu fiz isso, eu fiz um vazamento de dados, automático. O outro problema é o WhatsApp. Principalmente nos escritórios que acabam pedindo para o funcionário usar o próprio WhatsApp dele, o WhatsApp pessoal. Isso é um risco gigante. O brasileiro adora o WhatsApp. É uma das ferramentas assim, mais populares aqui no Brasil. Mas ele traz muito risco. Por quê? Porque aquele seu funcionário, pessoa física, ele está recebendo lá todos os dados lá para fazer uma folha de pagamento ou para cadastrar um funcionário lá no e-social. O celular é dele. Se ele quiser sair da sua empresa no dia seguinte, ele leva o celular dele. Você não pode impedir. E o dado lá, aquele dado pessoal que ele recebeu para trabalhar, ficou no celular dele e ele vai embora. Ou então, ele está passeando lá na hora do almoço, passa um daqueles com bicicleta e rouba o celular dele. Pronto, vazou. Então, essa ferramenta, né, muito prática, muito fácil, às vezes até o próprio cliente pede para você, fala assim, não, me manda tudo por WhatsApp, é mais fácil. Tem que mudar a maneira de trabalhar. Tem que fazer de outra maneira isso daí. É isso. E aí, é aquilo, né? A LGPD é a arte, é a lei, né, de evitar problemas. É isso? Ou Exatamente. seja, não existe nenhum processo. Eu tô lembrando da última declaração que você fez conosco, né? Então, é aquele processo de você ir evitando, evitar de dar azar. Exato. O que acontece? Muita gente fala assim, é por causa da LGPD eu não posso fazer isso, isso, isso. Veja, LGPD chama-se Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, a lei de proteção, não é lei de proibição de dados. Você pode usar os dados, desde que você esteja cumprindo com os requisitos da lei e que você proteja os dados. É isso. Se você conseguir esses dois pontos, você pode usar os dados sem problema nenhum. Então, assim, eu imagino que a maior parte dos contadores hoje usa e-mail e WhatsApp. Beleza, já entendemos que não é seguro. Qual é a sugestão? A sugestão é a seguinte: existem plataformas, às vezes ligadas com o próprio sistema de contábil que vocês usam, ou uma plataforma à parte, onde você cria um usuário e senha, e você deposita nesse usuário e senha todos os arquivos que você quer transmitir para ele. Então, o seu cliente, ele vai ter um painel, ele vai se conectar, vai dar usuário e senha e vai aparecer tudo lá que ele precisa puxar. E ele aproveita e também sobe todas as planilhas que ele tem que passar para você. Então, vai fazer o registro de um funcionário, ele tem que mandar cópia da documentação, vai fazer por esse caminho. Ele vai fazer, mensalmente, ele tem que mandar os dados para fazer o ponto, ele vai passar por aí. Ele tem que passar todos os descontos, que alguns contadores chamam de planilha de variáveis, vai passar por aí. Então, ele vai usar este caminho para fazer a entrada e saída de documentação. Essa é uma das formas. Outra forma que existe também são sistemas conectados aos sistemas contábeis
em que eles automatizam esse disparo de mensagens. Então, ele manda uma mensagem para o cliente e fala para ele, olha, eu já processei a sua folha, ou eu já processei a sua parte fiscal, e aqui estão todos as DARFs que você tem que recolher. Só que ele não manda esses anexos, ele manda links. Então, é o seu cliente que tem que clicar naquele link e entrar naquela página, baixar os arquivos que ele precisa. Ou seja, eu não fico mais trafegando o arquivo para cima e para baixo. Ou eu passo links de um lado para o outro, ou eu tenho uma plataforma dessa que eu comentei por usuário e senha. Essa plataforma de usuário e senha, eu acho que vocês vão associar rapidamente para quem faz exame médico. Você vai num laboratório hoje, o laboratório não manda nada por e-mail, nem por WhatsApp. Ele vai falar, ele te dá um papelzinho e fala assim, ó, aqui teu usuário e tua senha, dia tal o exame está pronto, entra no meu site e baixa. Você que baixa o dado, não é o seu laboratório que está mandando para você. Para o contador, teria que funcionar da mesma maneira. Perfeito. Eu vou fazer um paralelo aqui interessante, que é o seguinte. Assim, na Company Hero, a gente vende escritórios virtuais. Ou seja, o contador que está nos assistindo, chegou lá um cliente para criar um CNPJ novo. Olha, só tem 3 opções na vida dele. Ou ele aluga um escritório, que tem um custo considerável, então tem a grande maioria das empresas do Brasil são micrinho, PJ, a galera pequenininha no processo. Esse cara ou precisa alugar um escritório, ou ele vai botar o escritório da casa dele, ou ele vai pegar um dos nossos escritórios virtuais. Escritórios virtuais que beleza, você aluga o direito de colocar o endereço num lugar bonito, numa cidade top, aquela coisa toda, com alguma sorte, com o maior provedor de escritórios virtuais do Brasil, que é a Company Hero. Ora, o cara pode escolher deixar na casa dele. Pode. Tem custo zero. Porém, se ele mudar de lá, ele vai ter que mudar, tem custo para ele. E outra coisa, o dado do endereço dele torna-se dado de pessoa jurídica. Ou seja, está aberto no Brasil todo. Qualquer busca que você fizer na internet daquele CNPJ, vai aparecer onde o cara mora. Então, assim, são os níveis de risco que você está disposto a correr, né? E a LGPD tem um pouco disso, assim, como você se protege de um problema. Inclusive, se houver uma quebra da LGPD, um vazamento de dados, o que você vai fazer é dizer como você se protegeu. Exato, exato. O que acontece é o seguinte, quando você tiver um problema de vazamento de dados, aí nós já estamos indo lá para o final da história, né? Primeiro a gente tem que se proteger, se preparar para depois pensar no vazamento. Mas o que acontece? A lei determina que você tem que fazer uma autodeclaração. Ou seja, você não vai ficar esperando que alguém aponte o dedo para você e falar, você vazou o dado. Não é assim. Se você vazou o dado, você tem que entrar no site lá da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e tem um lugar lá que você tem um formulário. Você vai baixar o formulário e vai falar, ANPD, sinto muitíssimo, mas eu vazei dados. E você tem que comunicar isso o mais rápido possível. É bem simples, inclusive tem as instruções no próprio site, como fazer isso. Por quê? Às vezes, num ataque ou num problema que você tenha, você não sabe exatamente a dimensão. E a tendência da gente é analisar o problema todinho, com todas as informações, antes de fazer qualquer declaração. Mas nesse caso não é assim. No momento que eu identifiquei, eu já tenho que falar, olha, eu tenho um vazamento de dados aqui em tal situação, e ele vai começar a fazer perguntas para você. Dependendo do que você fez, do como você se preparou, isso serve como atenuante. Então, olha, eu me preparei, eu instalei, eu tinha proteção, mas aconteceu. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Agora, aquele cara que não fez absolutamente nada e chega lá e fala, olha, desculpa, mas eu vazei dado, realmente ele pode ter uma consequência mais grave, porque justamente está escrito lá na lei que ele devia ter se protegido. Que ainda é melhor, imagino, né, que embora não seja especialista, eu imagino que é melhor ele se declarar errado, não tendo feito nada, do que não ter feito nada e não declarar que ele cometeu erro, né? Sim, na dúvida, muitas vezes já aconteceu isso também, uma declaração excessiva. Eu assisti até uma palestra lá do regulador, ele falou, então uma escola perdeu uma pasta de um aluno, uma pasta física, porque lembra, o dado físico, ele também é protegido pela LGPD. Então eles perderam uma pasta física do aluno e eles reportaram, tá? A NPD falou, não tem relevância, é um aluno, é nota, tem alguma informação, então, mas o dado era físico, então não tem tanta relevância. Então, algumas empresas estão sendo bem conservadoras, quer dizer, qualquer vazamento, o cara vai lá e reporta. Porque, claro, né, o fato de você não reportar é super grave quando ele for aplicar a multa, é super grave.
Então é melhor você reportar. Primeira coisa, levanta a mão, fala, errei, estou correndo atrás para ver o que aconteceu, mas já sei que errei, tá? E já avisa. Essa que é a ideia. É isso aí. Gente, se você estiver ouvindo esse podcast, vai aparecer, ou seja, NPD, o site, essas coisas todas estão todas aparecendo aqui embaixo no vídeo, tá? Você pode ir voltando e copiando se você quiser, tá? Bom, aí beleza, Sérgio. Aí voltando ali pro assunto da história dos softwares, né? Aquele espaço onde o cliente loga e o contador ou recebe ou manda os arquivos e é seguro. Ou seja, pro contador, pra contadora assistindo, implementou esse negócio aí, esse software, acabou o problema, resolveu, posso ir pra praia? Olha, eu sempre falo o seguinte: você ter um sistema protegido é necessário, mas não é suficiente. Porque veja, eu falei naquela lista de 7 coisas. Eu falei de contrato. Então, quando você acerta sistema, não está acertando o contrato. Eu falei de canal de comunicação. Não tem canal de comunicação quando você tem um sistema bom. Eu falei de treinamento. Também não tem só. Quando você tem um sistema bom, você não tem treinamento para sua equipe. Então, você tem que realmente ter um sistema bem protegido. Se você está usando um sistema na nuvem, se é a nuvem do seu fornecedor, é sempre bom entender quais são as medidas que esse seu fornecedor está tomando para proteger os dados que você está compartilhando com ele. Mas é um bom caminho para frente. Se você tem o seu próprio sistema, o seu próprio servidor e você tem os dados ali dentro, aí você tem que se preocupar você em fazer a sua segurança. Então você precisa ver como tem que ser feito. Mas mais uma vez, só ter o sistema seguro não é suficiente para você estar adequado ao LGPD. É isso. E para quem tem, Sérgio, por exemplo, a galera, mesmo que receba o documento pelo caminho certo, imagino que ainda haja uma documentação, ou seja, o contador deixa isso no computador de algum jeito e tal, ali num Drive, num Dropbox, no computador em si e tal. Quais são as coisas mais comuns, os problemas mais comuns que podem acontecer com esses dados nesses computadores? Olha, tem várias coisas que a gente tem que se preocupar. Eu não vou entrar num detalhe muito técnico, inclusive porque eu não sou técnico nessa parte, já trabalhei com isso no passado, mas eu vou deixar isso para os especialistas de TI. O que a gente sempre olha é o que a gente fala de algumas coisas como governança de TI. O que seria isso? É basicamente você entender, primeiro, os acessos. Se você tem a sua equipe, você tem normalmente a área de escritórios contábeis, tem lá as equipes fiscal, contábil, a parte de legalização, a parte do DP. Os sistemas têm funções diferentes para cada uma dessas áreas. Então, a pessoa que está no fiscal, se ela não precisar ver os dados do DP, é melhor ela não ver. Talvez ela precise. Então, põe só para o supervisor. Os outros não precisam ver. Como a pessoa do DP não precisa ver o contábil e também não precisa ver a legalização. Então, essa parte dos acessos é bem importante, definir os perfis e cada pessoa realmente só ter o perfil de acesso do seu próprio dado, o dado que ele precisa para trabalhar. Essa é uma parte importante. A outra parte importante é a relação às suas cópias. Quando você está na nuvem, você normalmente, você está usando lá o seu fornecedor, ele faz as cópias. Era bom perguntar, né? Se ele está fazendo as cópias. Essa é uma boa pergunta para você fazer para o seu fornecedor. Agora, se você está no seu próprio sistema, então tem o seu servidor, e muita gente, né, tem um servidor próprio, né, guarda lá. Bom, como é que você faz as cópias? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para os nossos clientes. Chega lá, não, eu uso um disco externo, eu faço uma cópia, eu tenho um disco externo aqui e tal. E onde que você guarda esse disco externo? Eu deixo do lado do servidor. Pessoal, se pegar fogo, pega fogo em tudo. Você perdeu o servidor, perdeu a cópia. Tá? Como dizem lá, você está na roça, né? Então, presta atenção. Não adianta você fazer uma cópia e deixar junto no local. Aí o outro fala, não, deixa comigo que eu vou levar para casa. Vou pegar o HD e pego por embaixo do braço e vou para casa. Não é o jeito de fazer backup, né? O jeito de fazer backup é, você tem que ter, se você vai usar equipamento externo, você tem que colocar num lugar seguro, em outro local, justamente para evitar incêndio ou inundação. Ou melhor mesmo, ainda que você tenha o seu servidor físico, é você fazer uma cópia na nuvem. Agora, cópia na nuvem não é simplesmente você abrir lá um Google Drive e, pumba, copia a minha base de dados e joga em cima. Você precisa usar um sistema, né, uma metodologia um pouco mais robusta. Qual é o problema que acontece? E aconteceu com grandes empresas, inclusive órgãos do governo. Quando você tem aqueles casos de resgate, que o cara invade o teu site, ele vai lá, o que ele faz? Ele criptografa a sua base, de um jeito que ninguém consegue entender. Muitas vezes nem o próprio hacker entende o que ele fez lá.
Muito bem. Se você não está prestando atenção nesse processo, você pega a sua base criptografada, estragada, e joga em cima do seu backup bom. E você perde o backup. Então, todos esses casos que demorou, Prefeitura do Rio, Tribunal de Justiça, que demorou para voltar, por quê? Porque o backup não funcionava. O backup estava estragado. Então, você tem que ter um sistema de backup com versão. Eu faço uma cópia, depois eu faço outra versão, outra versão. Se eu perder uma, eu vou para a versão anterior. Então, se eu perder um trabalho, eu perco um dia de trabalho, mas eu não perco tudo. Então, backup é uma coisa muito importante. Esses são alguns aspectos aqui. E outra coisa bem importante é os seus acessos, né? Quem acessa o seu ambiente? Se você compartilha dado ou alguém acessa. Normalmente, quem acessa, se você tem uma empresa terceira de TI, eles podem acessar. Então, é bom você entender também como que ele acessa. Ele acessa remotamente, ele tem as senhas todas, ele tem acesso a tudo. Como é que você garante se sair um funcionário desse terceiro, se ele de casa, da casa dele, ele não vai acessar o seu sistema? Então é bom você perguntar lá para o seu fornecedor de TI, como é que você controla as senhas? Como é que você controla o acesso ao meu ambiente? É seguro? Se sair um funcionário seu, ele vai poder acessar meu ambiente ilegalmente? Essas perguntas são bem importantes. E aí, galera, veja como é interessante esse universo aqui, porque assim, as coisas que o Sérgio está falando são coisas que você poderia até ter pensado sozinho, né? Então, assim, é lógica aplicada, né? Só que é aquilo, quantas das coisas você pensaria por você mesmo, no tripé, lá que ele falou, né? Quantas das coisas você pensaria para se proteger? E o grande lance aqui é evitar o problema. Esse negócio do backup, por exemplo, é uma coisa de lógica pura, né? Mas quantos de vocês realmente têm essas proteções em prática? Inclusive, vou deixar mais uma vez na tela, eu gostaria de saber se até esse ponto aqui no podcast você já aprendeu alguma coisa que você pode levar para casa. Porque parte do processo aqui da gente é exatamente isso, educação funcional. Ou seja, eu gostaria que depois que você acabasse de assistir esse programa, você pegasse lá e dissesse assim, pô, vamos fazer isso, isso e aquilo. Vamos melhorar um pouquinho que seja o processo da LGPD da gente, porque esse é o objetivo do jogo, né? Isso é super, super importante, tá? Então, Sérgio, brilhante, incrível e assim, como tem coisa dentro disso. É um universo paralelo, né? E pouquíssimas empresas implementam melhores práticas de LGPD, 20%, isso incluindo aqueles que dizem que fazem e que não sabem o que estão fazendo. Então, eu imagino que a figura de verdade é um pouco mais feia do que esses 20% aí, né, no processo. Mas me diz uma coisa, qual a relevância de ter, ou seja, vamos pensar agora do ponto de vista de marketing, tá? O contador que está do outro lado, fala assim, pô, beleza, o Sérgio está ali falando, aí eu fiz, me protegi. Além de se proteger, a LGPD tem algum valor? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que é uma coisa bem importante. Desde que está valendo a LGPD há 3 anos, eu diria que teve um pico. Logo depois que ela saiu, deu um pico, inclusive na nossa empresa, né? Muita gente procurando, principalmente pensando, a lei, a lei, a lei, estou com medo da multa tal, e o pessoal correu bastante. Aí hoje mudou completamente, eu diria mais ou menos há uns 10 meses, mudou muito. Todas as empresas que nos procuram hoje, elas querem se adequar à LGPD, não é porque elas estão com medo de multa, que elas estão com medo de fiscalização, de auditoria. Até tem esse medo, né? Como a gente tem medo de outras fiscalizações. Mas 100% das empresas que nos procuram pelo seguinte: eles chegam para mim e falam, Sérgio, eu tenho um cliente que está me exigindo a adequação da LGPD. Se eu não fizer isso, eu vou perder um contrato. Ou vou deixar de ganhar um contrato grande. E eu não quero. A multa é uma possibilidade. A perda de faturamento é certeza. Então, esse é o ponto que eu acho que é um diferencial. É você se antecipar e levar isso para o seu cliente e falar assim, eu estou adequado ao LGPD. Nós já fizemos dezenas de projetos e um dos fornecedores que a gente sempre pede para o nosso cliente avaliar é o contador. E a gente fala para ele, olha, se você for escolher um novo contador, além de você usar o critério técnico e financeiro, ponha mais um critério na sua lista. Veja se esse contador está adequado ao LGPD. Que, como tem vários que estão adequados, é melhor você ir para um contador que está adequado. Por quê? Porque o dado que você está passando para ele vai estar melhor protegido. Então, eu vejo hoje ainda como um diferencial de marketing
as empresas que estejam adequadas à LGPD em relação ao resto do mercado. Até porque só 20% Exatamente. que dizem, né, estarem aplicando a LGPD, né? Então, fantástico. E aí, Sérgio, eu vejo aqui um paralelo muito interessante com a questão da Amazônia, desmatamento. Né? Durante muitos anos, falou-se muito sobre a questão de ter mais aviões protegendo, e exército, isso e aquilo, aquela coisa toda. E assim, o desmatamento da Amazônia, infelizmente, diga-se de passagem, prossegue. Um pouco maior, um pouco menor, né, de acordo com circunstâncias outras e tal, aquela coisa toda. Mas, de uns anos para cá, o que tem acontecido? Muitos países desenvolvidos têm passado a adotar política de que se o produtor rural não tiver um selo lá, XPTO, não sei das quantas, ele não compra mais do cara. Ou seja, o cara tem que se adequar na raça, nem que ele não acredite naquele negócio. Né? Ou seja, você inverte o processo, que é o que o Sérgio está falando. E isso é bárbaro para você. Porque, veja, Sérgio, uma coisa muito interessante que veio da gente estudando os contadores é que a maior parte dos contadores só vende por indicação. Né? Então, assim, cai no colo dele. O crescimento do contador é pura e simplesmente orgânico. Né? Se imagina se você, contador, digamos que o cara cresça 10% por ano. O faturamento dele era 100 e passou a ser 110. O que acontece? Imagina se ele perde 3% disso porque ele não está de acordo com a LGPD. É uma coisa meio cega, né? Porque o cliente dele não vai, o potencial cliente não vai virar para ele e falar assim: eu não estou contratando porque você não está de acordo com a LGPD. Mas acontece, não é isso? Eu acho que o mercado está cada vez mais consciente sobre isso. Por quê? Como eu falei, eu sou corresponsável quando eu compartilho o dado. O contador ele acaba tendo muito acesso a dados de pessoas físicas, principalmente quando ele faz a folha de pagamento. Então, a empresa vai transferir todos os dados da folha para ele. Se o contador vazar esses dados, aquela empresa, cliente, vai ser responsabilizada também. É por isso que a gente fala para os nossos clientes, pessoal, olhem bem os contadores de vocês. Então, eu acredito que as empresas mais organizadas e que estejam mais ligadas nisso daqui, elas vão começar a pressionar. Por quê? Porque é uma cadeia. Se você pegar hoje as grandes empresas, todas, tanto multinacionais, brasileiras, estatais, até em editais para licitação, eles estão falando, olha, para você trabalhar com a gente, você tem que estar adequado ao LGPD. Então, vou dar um exemplo. Petrobras. Petrobras pede para todo mundo. Você vai fornecer para a Petrobras, você tem que estar adequado ao LGPD. Banco do Brasil, Caixa Econômica. E os bancos grandes, os nacionais, empresas grandes. Isso vai gerando uma cadeia. Então, ele vai pedir para o fornecedor médio vai pedir para o pequeno vai pedir para o micro. Então, todo mundo vai falar assim, olha, eu quero me proteger. Então, o próximo da cadeia também tem que estar adequado ao LGPD. Eu acho que isso é muito mais forte do que a mão do legislador. Tá? Perfeito. A cenoura na frente é sempre mais interessante do que atrás. Aquela coisa interessante. E uma coisa mais interessante ainda nisso é que, normalmente, o cliente que está de acordo com a LGPD, que se preocupa isso, que tem um DPO, que a gente vai falar daqui a pouco disso, ele é um cliente que tem um ticket médio maior. Porque assim, você... Vamos lá, vamos falar aqui bem sério, tá? Que é o seguinte, você sabe muito bem que o cliente menor, ele vai te pagar menos. Não tem jeito. O Zé da esquina, com todo respeito ao Zé da esquina, vai pagar menos do que se você tiver o, sei lá, o Facebook como cliente, etc, assim por diante, né? E aí, é aquela coisa, não adianta, você não consegue levantar o seu ticket, vai ter uma hora que você vai bater nessa cadeia que o Sérgio está falando, né? Que é uma cadeia crescente, que é o que o Sérgio está observando. Tem 10 meses que ele está percebendo isso, que a galera quer se certificar porque a galera quer fazer parte da festa, da nata do processo, que é onde circula o dinheiro, né? Então, eu acho isso fantástico, Sérgio, fantástico, 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 de verdade, como isso está se transformando. Como é que você acha que isso continua crescendo constantemente daqui para frente? O que eu acho que vai acontecer agora eu acho que vai ter um crescimento constante e eu acho que vai voltar um pouco esse receio de multa. Por quê? Como eu tinha falado, né, nós estamos com a lei valendo há 3 anos, mas só agora começaram a aparecer as sanções desse órgão, da ANPD. Porque não tinha o documento lá a fórmula matemática de como calcular as sanções. Então, a partir de julho, começaram a ser aplicadas as sanções. Até agora, essa órgão fez 3 sanções. Uma multa e 2 advertências. As 2 advertências são para órgãos públicos, porque
órgão público não vai ser multado, porque é governo multando o governo, né? Então não vai ser multado. Mas uma empresa era uma empresa, microempresa, chamada Telecal. Eu posso até falar o nome porque ela está em todos os jornais. Telecal com K. Muito bem. O que ele fazia? Disparo de WhatsApp para político em eleição. Uma microempresa. Então tem o faturamento lá simples, aquele negócio todo. Muito bem. Se você digitar no Google o nome dessa empresa, vão aparecer páginas e páginas e páginas de referências sobre ela, que são portais de notícias dando a seguinte manchete: primeira empresa multada pela LGPD. Você acha que alguém vai fazer negócio com essa empresa? Ou ele muda de razão social, ou ele fecha e abre outra empresa. Tá? Então, para uma empresa pequena, você sair numa divulgação dessa, o problema de imagem é mais caro que a multa. A multa era R$ 14.400. Talvez até ele conseguisse pagar. Se pagasse à vista, tinha 25% de desconto. Bom, mas o nome é que matou. Claro, o Facebook levou uma multa de 20 milhões? Tudo bem. Facebook, todo mundo continua lá, eles são gigantes, faturam bilhões por ano. Agora, se você pegar uma empresa pequena e sair uma divulgação, ou você ser obrigado a noticiar, como foi um caso que aconteceu recentemente aqui na Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Eles têm que publicar no site por 90 dias, dizendo: fomos advertidos pela LGPD. Bom, a Secretaria de Saúde não vai dar grande impacto, né? O pessoal continua necessitando ir para o hospital. Agora, se você, contador, tiver que colocar no seu site: olha, fui advertido, recebi uma multa, aí você vai ver que isso vai ter um impacto gigante, que seus clientes vão se retrair. Então, eu acho que esse ponto vai voltar. Tá? Veio no começo, deu uma arrefecida, agora a pressão grande é de mercado, mas eu acho que esse negócio do regulador começar agora, e é tudo transparente. Então, você entra lá no site, tem 30 empresas sendo investigadas. Tá o nome delas. Estou investigando essa empresa por causa disso, essa por causa disso. O nome de todo mundo está lá. E só o fato de já estar nessa lista já é ruim. Né? Se tiver uma sanção, aí vai ser pior ainda. Massa. E voltando então para aquela questão do. Vamos lá. Então, eu sou uma contabilidade e um cliente quer fazer. Estou prospectando um cliente. Fiz reunião e tal, estou tentando fechar aquele cliente ali. Aí eu imagino que o primeiro passo para o cara checar se o contador está de acordo com a LGPD é, de repente, olhar o site do contador, que tem lá a política de privacidade, não sei das quantas e tal, aquela coisa toda, né? Além disso, Sérgio, como seria essa chegada do cliente perguntando para o contador se ele está adequado com a LGPD? O que acontece é o seguinte: no mercado, como todas as novidades, né, surgiram aí selos, carimbos, várias empresas falaram: faz o trabalho comigo que eu te dou um carimbo, você pode pôr um selo no seu site. Recentemente, essa autoridade, ela publicou lá no site dela, tá, inclusive lá no site publicado, que eles não reconhecem nenhum selo, eles não reconhecem nenhuma certificação. Então, você quer fazer? É só por sua conta e risco, mas isso não garante que você esteja adequado. Então, se alguém vier com a história: estou vendendo um selo aqui para você, põe meu selo no seu site, que isso garante que você está adequado, não está adequado. Primeiro um aviso para vocês. Muito bem, o que você tem que fazer? As empresas que estão mais organizadas, elas normalmente variam um pouquinho, ou fazem esta pergunta: você está adequado à LGPD? E aí você tem que responder: eu estou adequado. Só falar sim não é o suficiente. Então você fala: eu estou adequado, eu tenho política de privacidade, eu fiz treinamento, eu fiz o mapeamento de dados, aquele levantamento que eu comentei, eu tenho um canal de comunicação. Então você vai falar o que você fez. As empresas que estão mais organizadas, elas não vão te pedir nenhuma certificação, elas vão te mandar um questionário. E esse questionário, ele começa a perguntar: então, você está adequado? Primeira pergunta, você vai falar sim. Segunda pergunta: você tem política de privacidade? Você fala: tenho. E mostra. Aí você fala: está no meu site. Então, não adianta você fazer uma política de privacidade e não pôr no site. Então, está no meu site. Coloca lá. Aí várias empresas perguntam assim: mas eu não tenho site. Eu preciso me adequar ao LGPD? Precisa. Porque a adequação da LGPD é da empresa, não é do site. Então você tem que ser. Mas como é que você vai divulgar a sua política de privacidade? Aí você vai usar outros mecanismos. Se você não tem site, talvez você tenha LinkedIn. Então você tem a sua página do LinkedIn, lá na página do LinkedIn você pode pôr um link, né, como ele não vai te dirigir para um site, mas ele pode te dirigir para a sua política de privacidade. Você cria lá no Google Drive, cria um link, põe lá no LinkedIn,
E aí, quando o cara clica, abre um PDF lá com sua política de privacidade. Essa é uma forma. Ou no Instagram também dá para fazer isso, no Facebook também dá para fazer isso. É uma maneira. Mas tem que ter. Todo mundo tem que ter política de privacidade. Quem tem dado de pessoa física tem que ter política de privacidade. Tá? Então, essa é uma forma. Aí ele faz outra pergunta. Fala assim, você fez treinamento? Eu fiz. Olha, eu treinei todos os meus funcionários. Como é que você prova que você treinou alguém? Lista de presença. Quando você treinar alguém, você tem que fazer lista de presença. Mas eu fiz treinamento online. Puxa lá. O Zoom, o Meet, todos eles têm uma listinha. Você pode puxar. Ou você tira o certificado, se ele fez um curso dessas plataformas online. Você puxa lá o certificado que a pessoa fez o curso. Vai guardando essas evidências. Então é assim que as pessoas provam que estão adequadas ao LGPD. Não é com, não, eu tenho o carimbo aqui da empresa XPTO e por isso eu estou adequado. Isso não vai funcionar. Isso aí. Você sabe que a primeira vez que eu fiz uma adequação, entre aspas, aqui, à LGPD foi na Austrália. Né? Eu fui sócio de uma instituição financeira na Austrália. E aí a pessoa que estava na posição igual a sua lá, ele me disse assim, olha, parte do processo é você tick the boxes, né? Você ter as caixinhas, você dizer, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso, beleza? E a segunda parte desse processo é você pensar no que potencialmente está errado e que não foi coberto aqui ainda. Né? Então tem esse limiar aqui é muito interessante, porque uma coisa é esse selo, né, entre aspas aqui, ou seja, a minha empresa tá de acordo com a LGPD, ok, para adquirir clientes, ok, eu fiz o que me foi recomendado pela Comp9 para estar adequado, beleza, mas podem ter outras coisas, aliás, vão surgindo coisas o tempo todo que podem gerar problemas, né, e aí você tem que estar atento a isso para o governo não bater no seu bumbum, né, no processo. Sérgio, e vem cá, quem é que responde? Porque lembre-se, a maior parte dos nossos contadores aqui são empresas pequenas, né? Quem é o CEO, é o dono que faz isso? Quem é essa pessoa que é responsável por ser o ponto focal da LGPD aí no processo? A LGPD criou uma figura nova que é chamado encarregado de dados. Aqui no Brasil, a turma gosta muito de usar termos em inglês, né? Então, rapidamente o pessoal adotou o termo que se usa na Europa e nos Estados Unidos, que é DPO, ou DPO, que é Data Protection Officer, que é o oficial de proteção de dados. Então, é uma figura. Pode ser uma pessoa interna, ele pode ser compartilhando com outras funções que ele tenha. Então, ele é responsável pelo fiscal e também é o encarregado de dados. Pode fazer isso. Ou pode ser externo, você pode contratar, e é um trabalho recorrente, mais ou menos como o trabalho do próprio contador. É um trabalho recorrente que alguém faz isso. Qual é a função do encarregado de dados? Ainda vai ser mais detalhado, mas hoje ele tem algumas funções já definidas. A primeira delas é ele que atende o titular. Então, quando alguém fizer uma pergunta sobre o que você faz com o dado, uma pessoa física, né? Então, o que você faz com o meu dado? Você usa, você compartilha, tal? É o encarregado de dados que vai responder. Essa é a primeira função dele. A segunda função dele é falar com o regulador. Então, se tiver que reportar alguma coisa, ou se o regulador quiser conversar com vocês, ele vai procurar um encarregado. Mais uma vez, como é que ele sabe quem é o encarregado e como falar com ele? Tem que estar na política de privacidade, como você se comunica com ele. E a terceira função dele é treinamento. Ele que treina a equipe, ele que fica acompanhando para ver se o pessoal realmente está entendendo essa parte de proteção de dados. E outras funções ainda vão ser definidas. Mas o que a gente acredita? Que ele vai ser uma espécie de, vamos falar assim, xerife do assunto dentro da empresa. Então, você tem o seu sistema contábil. Não está satisfeito, vou trocar. Então, vou sair do fornecedor A, vou para o fornecedor B. Muito bem. O encarregado de dados deveria ser envolvido nisso desde o começo. Você vai mudar de fornecedor, é um fornecedor grande, é pequeno, ele está cuidando bem dos dados, ele colocou os dados na nuvem, essa nuvem é protegida, então o encarregado teria que fazer essas perguntas. Eventualmente conversar com o encarregado da outra empresa para entender como é feita a proteção de dados. Então, essas são as funções. O que houve no ano passado é que, por lei, todo mundo teria que apontar um encarregado de dados. Ainda que fosse uma MEI, teria que apontar. Sendo empresa, tem que apontar o encarregado de dados. Então, a ANPD fez uma regulamentação, que foi do ano passado, e ela definiu o seguinte: olha, vamos fazer um corte.
todas as empresas que tenham o faturamento acima do Simples Nacional, ela não precisa estar no Simples Nacional. O faturamento que tem que ser acima do Simples Nacional, que hoje é 4.800.000 reais por ano, necessariamente ela tem que ter o encarregado de dados. Não importa se ela só faz negócio com pessoa jurídica, não importa que ela tenha pouquíssimo dado de pessoa física, não importa, ela tem que ter um encarregado de dados. Abaixo desse limite, aí tem um segundo critério que leva em consideração a quantidade de dados e o tipo de dados que vocês trabalham. Tá? Então eu diria que para um contador, de uma maneira geral, ele não precisaria, se ele estiver abaixo do limite do Simples Nacional, ele não precisaria apontar o encarregado de dados. Mas é importante lembrar o seguinte, que se você tem um canal de comunicação, você não tem um encarregado, é ele que é responsável por esse canal. Então você tem que pôr alguém para fazer essa resposta. Atendimento ao cliente, ou o que for que você tiver, alguém tem que responder. Porque esse e-mail de alguém fazendo a pergunta para você, o que você faz com o meu dado, se você compartilha o dado com alguém, você tem um dia para responder, se for uma pergunta simples. Ou até 15 dias, se for uma coisa mais complexa, como listar todo o cadastro que você tem daquela pessoa, dizer que todos os dados que você capturou sobre ele. Então, o fato de você não responder, você não está cumprindo a LGPD. Então, é um prazo legal, é importante de ser seguido. Uau! É isso, é muita informação, gente. Meu Deus, eu espero que... Aliás, eu gostaria muito de saber se agregou, tá? Mais uma vez, a gente volta aqui com essa pergunta, porque no meio do podcast ali eu te perguntei, deixei o Instagram, perguntei para você, e aí agregou. Quero saber agora no final também se você aprendeu. Eu aprendi um monte aqui hoje, né? É um assunto super relevante. E é isso, sabe, Sérgio? O objetivo do Me Conta Mais é isso, é trazer esse tipo de informação aqui no mundo para trazer essa educação funcional para a galera. E você, contador da minha vida, negócio seguinte, para pensar o seguinte, não se esqueça de se afiliar conosco para se tornar um dos nossos contadores. Veja só, além do escritório virtual que eu já falei para vocês, ainda tem seguros para os clientes de vocês, ainda tem a abertura de empresa que a gente pode ajudar vocês, ainda tem questão de registro de marca, ou seja, é um universo paralelo. Você precisa vir conversar com a gente sobre todas essas coisas, agregando valor para você. Ou seja, sem custo adicional para o contador, o que a gente vai fazer é nos certificarmos que você fica com a cara mais bonita, prestando mais serviços para os seus clientes, que é o que todo mundo quer. Ou seja, você tomando conta da sua LGPD, prestando seus serviços, agregando valor para os seus clientes e crescendo, que é o que a gente está fazendo aqui. Sérgio, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Espero que você tenha curtido. Adorei, achei muito legal. É isso! Me conta mais uma. Beijo!